Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Hoje, 18 de março, estamos aqui na CPAD FM 96.1 para levar até a sua família, até a sua casa, até o seu coração, o melhor da palavra de Deus. Este é o meu, é o seu, é o nosso programa evangélico, a Voz Congregacional. E hoje o programa é o programa de número 100. Pela graça de Deus, estamos chegando a esta marca especial, né? São quase 2 anos de programação aqui nesta emissora. Nós que tínhamos vindo de outra emissora, né? No total são quase 5 anos, né, de programação. E pela graça de Deus, né, estamos aqui para transmitir, né, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de canções, através de estudos bíblicos, né, e através também de outras notícias e informações da Bíblia Sagrada e também do mundo cristão. Que o Espírito Santo esteja usando, né, tudo que há de ser feito nesta tarde, mais uma vez, para a glória de Deus e para a edificação espiritual dos ouvintes. Você que é evangélico, você que não tem credo religioso, né, que Deus possa comunicar à sua alma aquilo que é de sua vontade, né, e que você possa ter uma experiência com Deus, né, através daquilo que Ele tiver de lhe comunicar. Para a realização de mais este programa, se encontram aqui no estúdio, né, da CPAD FM 96.1, este que vos falo, o pastor Samuel Santos, aqui à minha esquerda o pastor Eudes Lopes Cavalcante, e representando a Secretaria de Missões, o diácono Euclides, que vai daqui a pouquinho, né, pedir a bênção de Deus para esta programação. Aqui na operação de áudio, o nosso irmão Flávio. O assunto do programa de hoje é um assunto muito interessante, né, dando continuidade a esta série de estudos que estamos apresentando sobre a teologia, né, ou teontologia propriamente dita, que é o estudo sobre Deus. Hoje o estudo é especificamente sobre os atributos de Deus e um enfoque maior na trindade, a natureza do ser ontológico de Deus. Para isto, o pastor Eudes já está aqui a posto, tá bom? Então não perca, o programa está apenas começando e tem muita coisa boa aí pela frente. Inclusive, o quadro A Bíblia Pergunta, você responde, e também aquele momento de alô para os ouvintes e para os aniversariantes. Vamos pedir a bênção de Deus, né? E daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Não sai daí, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos orar com o diácono Euclides. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que Tu nos concede de estar mais um dia aqui na Tua casa para Te louvar, para Te engrandecer e para dizer que Tu és grande em nossas vidas. Obrigado pelo dia que Tu nos desse, por uma noite reparadora na Tua presença, meu Pai, e também agradecer também pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo nosso pão de cada dia. E por estar aqui com a Tua permissão, com a Tua direção. Queremos também Te agradecer também por tudo que Tu és em nossa vida. Também queremos Te agradecer também pelo pastor
pastor Samuel que se encontra aqui nos estudos, o pastor Eudes que irá trazer uma palavra para o nosso coração, para a nossa edificação e para que possamos caminhar na presença de Deus. Obrigado, meu Pai, por toda a família que estão nesse momento ouvindo, em sintonia conosco. Obrigado por esse início de programação que se inicia, meu Pai. Obrigado por tudo. E que haja salvação, meu Pai, neste dia. E que o Espírito Santo possa mover de todos os corações e unir todas as famílias e colocar mais amor em vossos corações para o louvor e a glória do seu santo nome. Obrigado também pelo operador Fábio que está aqui também conosco, meu Pai. Obrigado a direção de toda esta rádio, pelo pastor Zé Carlos de Lima, meu Pai, que é o titular desta igreja, meu Pai, que o Senhor possa a cada dia conceder graça e sabedoria. E que hoje, meu Pai, seja um dia diferente, um dia que fez o céu e a terra e o mar. Que todos sintam alegre e regozijados na Tua presença. Pois tudo lhe pedimos e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus e exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. Posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. Quero cantar, quero cantar, quero cantar. Quero cantar enquanto o fôlego houver.
está na fé. Quero cantar. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Ok, você acabou de ouvir na voz do Grupo Logos, além da canção Louvor ao Trino Deus, e é sobre isto que estaremos estudando daqui a pouquinho, né? Mas antes queremos aqui dar um comunicado. Você acabou de ouvir a chamada da nossa igreja lá no Geisel, né? E desde já queremos reforçar mais uma vez o convite para você nos fazer uma visita presencial ou virtual. Se você não puder ir lá no nosso endereço físico, pode nos conhecer através do nosso site. O endereço eletrônico é 3iec.com.br. Além da nossa igreja, né? Queremos aqui dar um comunicado. Não é, pastor Eudes? Da igreja lá em Mangabeira, igreja congregacional em Mangabeira, né? Em Mangabeira 7, no caso, que é pastoreada pelo pastor Josinaldo, não é isso? Félix. A igreja lá está em aniversário, o tema é oração e fé, e a festividade vai acontecer a partir de amanhã, dia 19, e vai até o dia 26 deste mês corrente, né? E aí vai ter participação de várias bandas, né? Vários cantores solos também e vários pregadores, missionários, seminaristas, pastores e assim por diante. O endereço fica na Rua Sebastião da Silva Leal, quadra 208, lote 11, a cerca de 900 metros do Detran, naquelas proximidades ali, né? É próximo também do presídio, né? Ali, né? De Mangabeira, ali antes do Trauminha, né? Bem, a programação durante a semana é a partir de 7h30 da noite e no domingo a partir de 6h30. Hoje, dia 18 de março, é o dia em que se comemora, pastor Eudes, não sei se o senhor sabe, o dia do fã. E o nosso sei que eu não tenho nenhum, não. O nosso apelo é que os ouvintes sejam fãs, né? Se é que é possível usar essa expressão, que sejam fãs do Senhor Jesus Cristo, somente, né? A palavra fã significa admirador de algo ou alguém, então que admirem, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, sem mais delongas, pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor, fica à vontade para compartilhar com os ouvintes o melhor da palavra de Deus. Amém. Boa tarde, pastor Samuel, diácono Euclides, Flávio, aí no controle da mesa da CPAD-FM, nossos queridos ouvintes, paz do Senhor para todos, que Deus graciosamente abençoe cada um de vocês junto com todos os seus familiares. Queridos, nós estamos dando continuidade naquela proposta nossa de compartilhar com vocês sobre a doutrina cristã, desde o primeiro tema até o último. Estaremos aqui todos os sábados pela graça de Deus para fazer esse compartilhamento, visando o seu crescimento espiritual, levar as pessoas a confiar mais no Senhor, a serem mais consagradas e assim por diante. E hoje nós vamos fazer rapidamente uma revisão sobre a parte inicial da teontologia, o estudo acerca do ser de Deus, ou o que nós chamamos no seminário de teologia propriamente dita. Queremos só lembrar que nós falamos sobre o que é teontologia, que é o estudo acerca do ser de Deus. Falamos sobre o conceito de Deus, que é muito complicado, muito difícil o ser humano conceituar a Deus, mas a gente vai de acordo com o que a palavra do Senhor nos revela. Nós falamos sobre as provas da existência de Deus, os argumentos cosmológico, ontológico, teleológico, moral e histórico. Nós falamos também sobre a natureza essencial de Deus, a sua espiritualidade, a sua unicidade, a sua pessoalidade, a sua transcendência e a sua imanência. E sobre a transcendência de Deus, todos já sabem que Deus é um ser que está fora do alcance dos nossos sentidos, da nossa compreensão. Ele é sublime, ele é perfeito, absoluto, mora
nos céus, distante do ser humano. No entanto, diz a Bíblia que esse Deus que é sublime, habita no alto e sublime trono, etc., ele é imanente, ou seja, ele interage com a sua criação, e essa interação foi muito mais poderosa e mais assim visível na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou. Nós vimos também os nomes de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E nesses nomes, dentre eles, os mais assim importantes para a igreja, todos são importantes, evidentemente, é o Yahvé no Antigo Testamento, que é o Deus exaltado, Deus da graça, o Senhor absoluto do universo e da igreja, e Kyrios no Novo Testamento, né, que é o Senhor, Jesus Cristo, é Deus, ele é soberano, o Senhor está exaltado nos céus. Falamos também sobre os atributos de Deus, aquelas características peculiares ao ser de Deus, né? E neles são tudo em termos absolutos. Falamos sobre os atributos naturais, dentre eles aquilo que nós conhecemos mais, que é a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Quer dizer, o Deus que nos é revelado através de sua palavra é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem todo o conhecimento e é o Deus que está presente ao mesmo tempo em todos os lugares do seu domínio. Só Ele tem essas capacidades, ninguém mais. É por isso que os atributos são chamados de naturais ou incomunicáveis. Mas nós falamos também, de uma maneira bem rápida, que o programa estava se encerrando, sobre os atributos morais de Deus, que é o seu amor, a sua justiça, a sua santidade e a sua verdade. E eu queria só enfatizar para os nossos queridos ouvintes essa questão do amor de Deus, né? Deus é amor, diz a Bíblia, ama plenamente, é um amor incompreensível, ele amar ao ser humano, né? De uma maneira tão extraordinária que resolveu entregar o seu filho para salvá-lo da perdição eterna. E quando nós olhamos para esta faceta do ser de Deus, que é o seu amor, a gente se regozija muito, sabendo que nós estamos nos relacionando com um Deus amoroso, que perdoa, um Deus que salva, que liberta e assim por diante. Mas é bom que a igreja, os irmãos, os ouvintes tenham consciência de que esse Deus que é amor é um Deus que é justiça, né? É um Deus que é santo. E esse Deus deve ser temido, respeitado, deve ser adorado, né? Deve ser obedecido, porque, queridos, nós estamos nos relacionando com um Deus que é puro, perfeito, e um Deus que não tem o culpado por inocente, seja lá quem for, seja o título que tiver aqui na face da terra, inclusive no meio da igreja. A igreja não está isenta da sua responsabilidade moral diante deste Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa convivência com Deus, porque Ele é um Deus puro e perfeito. O profeta Amós fez uma indagação, né? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a gente precisa compatibilizar ou subordinar a nossa vontade à vontade soberana de Deus, né? Para podermos viver uma vida de comunhão e uma vida feliz neste mundo e na eternidade. Hoje a igreja está, na minha avaliação, estou falando a igreja em tese, brasileira, africana, norte-americana e espalhada no mundo, ela está perdendo a sua identidade, infelizmente. Porque ela não está vivendo conforme a palavra de Deus revela e exige que todos vivam. O código de ética que a Bíblia nos apresenta é muito fino, muito exigente, né? Por exemplo, Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então precisamos de Deus, precisamos do auxílio do seu Espírito, de sua palavra, para ver uma vida de santidade, porque Deus é santo. Isso a gente precisa entender. E também Deus é justo. Irmãos, Ele é tão justo que Ele puniu o pecado do homem na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Se o pecado fosse algo assim, insignificante aos olhos de Deus, Ele não teria punido o seu Filho por causa dos nossos pecados. É o que a palavra de Deus nos revela. Então a igreja precisa viver uma vida de santidade, só assim ela vai agradar a Deus. Mas hoje, irmão, nós vamos entrar no assunto, pastor Samuel, talvez o mais difícil dentro da teologia, do estudo acerca de Deus, que é a Santíssima Trindade. Não é fácil
a gente compreender essa questão, mas a gente vai expor a questão segundo a palavra de Deus nos revela. Não é? Então, o que seria Trindade? Primeiro eu quero informar aos irmãos que não existe essa palavra Trindade nem no Antigo nem no Novo Testamento. Você não vai encontrá-la. No entanto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está sendo revelado a esse Deus que é único, que existe um único Deus. No entanto, ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, e sim um único Deus, né? A mesma essência, possuidores dos mesmos atributos, da mesma... No entanto, esse Deus, eles são pessoas distintas uma da outra, as pessoas da Santíssima Trindade. É o que a palavra de Deus nos revela. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um só Deus. Quando você olha para o livro de Gênesis, e você vai encontrar uma informação ou uma revelação muito importante que já nos apresenta a doutrina da Santíssima Trindade. Por exemplo, quando Deus foi criar o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer dizer, nós temos aí o verbo no plural e também o pronome no plural. Então, já está sendo revelado que na deidade existe mais de uma pessoa envolvida, que é justamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, porque nós iríamos entrar numa doutrina chamada triteísmo, que é falsa, e que é como fosse o politeísmo, seria 3 deuses, o politeísmo, não é isso. Deus é monoteísmo, é um único Deus. No entanto, segundo a Bíblia, nos revela que Deus o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E cada um, querido, agora, funcionalmente, aí você vai ver que agora ao Pai é acreditado a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito a aplicação da redenção no pecador perdido. Uns acham que Deus, a Trindade seria 3 formas de Deus se expressar, ou dele agir. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a ação de Deus Pai. Então, no Novo Testamento, aí já é o Deus agora, esse Deus único é só Deus Filho que se apresenta. E depois da ascensão de Jesus, a sua entronização nos céus, aí o Espírito de Deus é Deus agora Espírito. Mas isso não está correto, porque nós vemos, por exemplo, quando Agostinho, um dos pais da igreja, ele disse assim: quer ver a Trindade? Vá ao Jordão. Justamente no batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava o Pai falando, o Espírito sendo derramado em forma corpórea e Jesus recebendo o Espírito. Então está ali o Pai falando, o Espírito descendo e o Filho sendo a recepção do Espírito para poder exercer o seu ministério. Então está diante dos queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo aqui nesta manhã, essa grande questão, que se com a nossa mente a gente não vai compreender, isso é a grande verdade, mas a gente se atém àquilo que nos revela a palavra de Deus. Aquilo que é falado no Antigo Testamento sobre essa questão, no Novo Testamento ela é consolidada, amplificada e ratificada. Então, a doutrina é correta, é certo você adorar a Deus, e tanto quando você está adorando ao Pai, está adorando ao Filho e ao Espírito Santo, como quando você adora a Cristo, você está adorando ao Pai e ao Espírito, quando você adora o Espírito, você está adorando ao Pai e ao Filho. Então, não há assim ciúmes por parte da Santíssima Trindade, das suas pessoas, se nós nos direcionarmos em nossos cultos a uma das pessoas que está revelada na palavra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes, os nossos ouvintes também. Como o senhor falou, pastor, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, Aí muitas pessoas acham que esta doutrina ela foi inventada, ao longo dos séculos, porque a palavra não aparece. Mas no caso, embora não apareça a palavra, a Trindade como um fato, ela é bastante substancial na Bíblia, Ela é bastante presente, visível, Como o senhor já abordou aí a questão do batismo de Jesus, Ali a Trindade está presente,
de forma bem expressiva, né? Então, não é porque o termo trindade não está que a trindade não realmente existe, não seja uma realidade, não é isso? É verdade, né? Porque a palavra de Deus ela é bem clara, né, Samuel? Se você estudar direitinho o Antigo Testamento, você vai observar, né, tanto o Pai, né, como o Espírito. Aliás, no versículo 2 de Gênesis já está falando sobre o Espírito. O Espírito de Deus pairá sobre a face do abismo, né? Muito bem. E aquelas teofanias, aquele anjo do Senhor, né, no Antigo Testamento, não é? Que recebia adoração, que dava ordens, comandos, né, e era obedecido, né? Ali era Jesus que nas suas aparições antes de encarnar, que nós chamamos de cristofania ou de teofania, que é as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Então, lá Jó diz, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então a gente não tem dúvida nenhuma que é uma realidade a existência dessa doutrina, da Santíssima Trindade, a quem nós reverenciamos e adoramos de todo o nosso coração. Quanto ao termo, né, existem outros termos que são atribuídos a Deus, que não aparece na Bíblia assim literalmente, mas o conceito, vamos dizer, está lá presente. A questão da onisciência de Deus, da onipresença e da própria onipotência, né? A onipotência ainda é falada, eu né? sou Deus Todo-Poderoso, mas né? A onisciência, por exemplo, a onipresença, não tem uma parte da Bíblia dizendo Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas a Bíblia mostra, porque nem tudo é preciso falar. Às vezes mostrar é melhor do que falar, né? É verdade. Por exemplo, o Salmo 139 mostra a onisciência e a onipresença de Deus. Sem dúvida nenhuma. Então ali ele está dizendo com fatos que Deus é onisciente e onipresente. Não é preciso ter o termo técnico, né? Para tratar da questão. Então, é verdade, a mesma coisa Samuel. é a Trindade, né? É a mesma coisa, não tem problema nenhum. Agora, muitos também têm dificuldade de entender essa doutrina da Trindade porque ela é mais explícita no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, embora tenha, né, esses relatos que o senhor falou aí, mas não é tão claro como no Novo. Sem dúvida. Mas a gente tem que entender, pastor Eudes, no caso aí, a progressividade da revelação, né? Sem dúvida nenhuma. Que já Deus vai se revelando aos poucos, não é isso? Nós já tratamos disso no primeiro estudo, que foi da bibliologia, né? Quando tratamos de revelação, né? Deus se revela através da natureza e através das Sagradas Escrituras. Então, através das Sagradas Escrituras, aí ele revela o quê? O seu ser, o seu caráter, seus atributos e, sobretudo, a sua vontade para o homem. Nessa revelação de si mesmo, aí você vai encontrar diversos momentos em que nós vemos na deidade a pluralidade de pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que do Novo Testamento já é apresentado de uma forma explícita. Por exemplo, quando Jesus mandou que se batizasse os novos convertidos, foi em nome de quê? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É quando Paulo impetra a bênção apostólica sobre a igreja de Corinto, ele diz a graça o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito. Então não há dúvida nenhuma. E outros textos inúmeros do Novo Testamento que falam sobre a questão. Os três são relacionados, né, na mesma igualdade, na mesma... todos são no mesmo pé de igual. Qual é eterno, qual é igual, entende? Com os mesmos atributos, a mesma essência e assim por diante, né? É verdade. Pastor, no caso do Antigo Testamento, há quem diga que Deus não se revelou logo como trino devido à questão do politeísmo das outras religiões, né? Isso está certo? É possível, né? É possível. Na mentalidade judaica, por exemplo, os judeus, eles tiveram uma dificuldade, aliás, não aceitaram, né? A possibilidade que na deidade houvesse mais de uma pessoa, né? Baseado lá na declaração de fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único, né? A Bíblia, no Novo Testamento, não nega, aliás, ela reafirma essa verdade, só que revela que na deidade existe três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, qual é igual, qual é eterno, com os mesmos atributos, com o mesmo poder, a mesma autoridade, todos digam de adoração e de louvor, no entanto, é o único Deus. No caso é um em essência e três em personalidade. No caso, poderíamos pensar assim. Como dizem os teólogos, né, em hipóstase, né, a questão da pessoalidade, né? Então o Pai é o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai também, e o Espírito nem é o Filho nem é o Pai, mas os três têm a mesma essência. Então o mesmo Deus, porque possui os mesmos atributos, né? Porque na história
da igreja, quando esse dogma foi assim consolidado nos concílios, né, da igreja, houve muita luta, muita dificuldade. Eles achavam que, houve uma época que achavam que Jesus era um Deus inferior. Deus menor. Houve até uma demanda muito grande entre duas palavras, homoousios, né, e homoiousios, né, falando sobre a questão da mesma e semelhante. Quer dizer, quando você diz que o filho é semelhante ao pai, você já pode, em termos de natureza, pode pensar que ele foi gerado, quer dizer que ele foi criado, que ele não é Deus. Não é Deus. Como alguns grupos hoje propõem isso, né? Que Jesus seria um Deus menor e o Espírito Santo uma força. Mas no caso, se Jesus fosse um Deus menor, aí sim seria um caso de politeísmo, né? A Bíblia estaria falando de mais de um Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Então, se fala que os três têm a mesma essência, aí não, aí tudo bem. Aí está falando de um Deus, né? De um ser divino, embora ele exista na forma de três pessoas, mas um ser só divino. E interessante a questão da pessoalidade que você falou aí, né, Samuel? Porque, por exemplo, hoje a igreja, um grande segmento, concebe a Deus apenas como uma força, como uma fonte de poder, né? E até o Espírito de Deus. Mas se você observar, por exemplo, o Espírito, um ser pessoal, dando comandos, né, impedindo, ordenando, e o povo entendendo que era Deus que estava falando. Por exemplo, no caso de Ananias e Safira, é verdade. Quando eles decidiram entre si entregar uma parte da oferta, né, e retendo a outra parte, dando a entender que estava entregando tudo ao Senhor, né? O que foi que Pedro disse? Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? É verdade. Para que mentisse a Deus. Aí depois tu mentisse ao Espírito Santo. É verdade. Quer dizer, Deus. Não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito. Quer dizer, chama o Espírito Santo de divino, de Deus, né? E, por exemplo, também porque uma força é algo irracional. Não tem vontade. Não tem Quando, por exemplo, na igreja lá de Antioquia, a palavra de Deus diz que o Espírito, ele fala no meio da igreja, né, e separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E lá no Apocalipse diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito é um ser pessoal, como Jesus é um ser pessoal, como o Pai é um ser pessoal. Mas é um único Deus. É bom a gente dizer isso aí. Está sempre dizendo, né? Quer dizer assim, a questão daquilo que eu falei, né? Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, no entanto, há um só Deus. Amém. E não é fácil, né? Mas como alguém já colocou, Deus é um ser trino, né? Um ser trino. O triuno também, o triuno, né? Com relação ao Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, né? Agora, é um ser pessoal. Ninguém entristece uma coisa, entristece uma pessoa, né, pastor? Diz que ele prescuta até as profundezas de Deus, né? E intercede por nós, quer dizer, são ações pessoais independentes das outras pessoas, entende? Ele é uma pessoa divina tanto quanto o Pai, tanto como quanto se o Filho. diz, Samuel, na teologia, né, que há uma igualdade ontológica, quer dizer, de natureza, são iguais, coeternos, né? Mas há uma subordinação econômica, ou seja, o funcional. O funcional, quer dizer, o filho é subordinado ao pai e o Espírito emana do pai e do filho, entendeu? No entanto, é questão funcional, por questão digamos assim, de atividade que cada um executa, né? É verdade. Como eu falei, o pai é conhecido como o Criador, o Filho como o Redentor e o Espírito como o santificador e aquele que aplica a redenção no ser humano. No entanto, a Bíblia diz, Samuel, por exemplo, que o Pai ofereceu a Cristo em sacrifício, Cristo ofereceu a si mesmo e o Espírito ofereceu a Cristo em sacrifício. Quer dizer, é por isso que a Bíblia diz, né? Deus estava em Cristo, né? É verdade. Reconciliando consigo. Lá na cruz, né? Do Calvário, consigo, né? O mundo, né? Sem dúvida Pastor, nenhuma. Eu marquei aqui várias passagens da Bíblia, né? Para falar aqui para os ouvintes, mas o senhor já mencionou praticamente todas elas. Agora, mas tem muitas ainda, né? Tem um aqui, é verdade. Novo Testamento. Tem um aqui, não é? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2,
que explica um pouco essa questão da relação entre as pessoas da Trindade, né? E que também esclarece a natureza de Deus. Paulo diz, por exemplo, assim: a vocês, crentes de Tessalônica, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Interessante essa expressão que o apóstolo usa, Deus Pai. Quer dizer, se tem Deus Pai, tem Deus Filho também, e consequentemente Deus Espírito Santo, né? Que é exatamente do que trata a doutrina cristã da Trindade. E lá em Apocalipse, e da parte dos 7 Espíritos de Deus, né? Quer dizer, 7 no Apocalipse é plenitude, quer dizer, do Espírito de Deus em toda a sua plenitude, Deus. Né? Então, por exemplo, a saudação à igreja, nas cartas paulinas, geralmente é Pai e do Filho, né? Ele não menciona, ele menciona na bênção apostólica. No entanto, no livro de Apocalipse, a gente encontra que João, o apóstolo João, ele escreve no livro, ele fala da parte, aí fala de Deus, né? Que ele quer, que era e que há de vir, da parte de Jesus Cristo e da parte dos 7 Espíritos de Deus, que está diante do trono de Deus. Sempre os 3 são relacionados no mesmo pé de igualdade, né, pastor? Existem inúmeros textos aqui que a gente tem, que aqui no tempo não nos permite, né, compartilhar com os nossos queridos, mas vai encontrar em qualquer livro de teologia. Por exemplo, eu estou com um aqui, o Manual de Teologia Sistemática de Wayne Grudem, né, que fala sobre essas questões da maneira tão assim, desenvolve o tema, né, detalhe. Isso aqui não é um livro grande, né, que tem quase 5 dedos, né, de largura, né, que eu tenho em casa também, né. Mas interessante essa expressão, Deus Pai, porque o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, principalmente ali no capítulo 6, ele é, vamos dizer assim, visto pelos judeus, né, de uma forma negativa, porque ele se intitula Filho de Deus. E os judeus entenderam perfeitamente que quando ele dizia que era Filho de Deus, estava se fazendo igual a Deus, né? Exatamente. Ou seja, da mesma natureza do Pai, né? Aliás, foi isso que levou Jesus à condenação pelo Sinédrio, né? É verdade. Aquela declaração que ele era o Filho de Deus, né? Que Deus era seu Pai. Ele não era um filho comum, adotivo, que é o caso do crente em Jesus Cristo, nem tampouco Israel, que era porque a Bíblia diz que Israel, Deus disse a Israel, tu és meu filho, né? Mas não tem nada, tu és meu filho, hoje eu te gerei, se referindo a Jesus, né? A Deus Filho. É o que está escrito também na carta aos Hebreus, né? Nós falamos sobre geração Jesus eterna. É o Filho eternamente gerado da parte do Pai, né? Então há realmente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus Espírito Santo. Mas né, um único Deus. É uma doutrina que não é fácil, mas é uma doutrina da Bíblia, revelada, Bíblia, e cabe a nós nenhuma. crer, né? Porque as coisas de Deus é pela fé, né, pastor? Sem dúvida nenhuma. Não é pela razão, é pela fé. Pela fé. Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade em compreender isso, né? E acabam até blasfemando contra a Trindade, né? Ou até se desviando. Teve até um líder evangélico aqui da nossa cidade, né? Que ele deixou de uma hora para outra de crer na Trindade e foi... se tornou adepto de uma outra religião que não prega a Trindade, né? É monoteísta também, mas que não acredita na Trindade. E isso é algo lamentável, né, pastor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente, Samuel, todo cristão, todo crente em Jesus Cristo, ele deve procurar mais a Bíblia. E procurar uma igreja que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia. Não é somente uma parte, mas ensina a Bíblia toda, ensina a doutrina cristã, para que os irmãos possam compreender o assunto, se firmar na verdade e não ser enganado pelo erro. É verdade. Né? Isso é que vai... Eu sempre fui advogado de que não precisa a gente conhecer todos os ismos do mundo, as religiões que tem por aí. Conheça a verdade, né, da palavra de Deus, quando enche o seu coração dela, que quando o erro chegar e bater a porta do coração, né, a própria verdade vai rechaçá-lo. É verdade. Porque o coração já está... envolvido e conformado com a verdade revelada na palavra de Deus. Nós falamos em outro programa, né, que faz parte da vida cristã conhecer a Deus, né? A vida eterna é o conhecimento de Deus, e a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor, né? Então, conhecer a Trindade é conhecer um pouco mais de Deus, porque tem pessoas que dizem assim: não, essa doutrina é muito difícil, né? Eu não vou nem procurar conhecê-la, mas
o que o senhor está falando, né? Precisamos sim conhecer para nos fortalecer, ter uma comunhão mais profunda com Deus, porque vai que chega na nossa casa alguém dizendo que Jesus não é Deus, não deve ser adorado. E agora? Tá vendo? Se não conhecer, vai... E no céu, eles vão citar a Bíblia da conveniência dele. E no céu Jesus é adorado junto com o Pai. É dito sem lá o que está nenhuma. sentado no trono ao e Pai. Ao Cordeiro, e ao Cordeiro, né? Seja o louvor, a etc. honra, a Pelo glória, século assim e século, né? sem dúvida nenhuma. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu me conformo. É preciso conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Eu sou né, conformado com aquilo que a palavra de Deus me revela, não quero novidade nenhuma, né, porque meu coração está pegado a essa palavra que eu acredito. Se eu não acreditasse, não seria nem pastor. Fazer o quê? É verdade. Pastor, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Para mim, isso é tudo na minha vida. Amém. Que Deus abençoe os nossos ouvintes e fica aí a dica, viu? Conheça mais a palavra de Deus e também conheça mais o Deus da palavra, né? Bem, daqui a pouquinho nós vamos aqui abrir os microfones da rádio para você participar ao vivo do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. A pergunta do mês é a seguinte: quem na Bíblia é chamado leão da tribo de Judá? Já tivemos a participação de novos ouvintes nos programas passados, não é? E os nomes deles estão aqui registrados. No próximo programa estaremos fazendo o sorteio. Nós vamos agora ouvir a relação aqui dos aniversariantes do mês com o Diácono Euclides, que vai representar aqui a Secretaria de Missões. Boa tarde, a paz do Senhor, Diácono Euclides. Paz do Senhor, pastor Samuel. Paz do Senhor, pastor Eudes. Amém. Paz do Senhor, Deus, é o operador Flávio que está aqui em sintonia aqui com essa rádio, meu. Que o Senhor possa cada dia conceder graça a eles. Vamos agora anunciar agora os aniversariantes do mês de março. Antes disso, eu quero dar um alô especial a todo o povo que está nos escutando agora, onde essa rádio penetrar os vossos corações. Um alô especial à irmã Ana e ao diácono Antônio João, e ao povo de Sapé, e ao presbítero Zé Luiz e família, e ao evangelista que está sempre ligado conosco na voz congregacional, Evangelista Vitor, e o irmão José Antônio, também, que se encontra também em Sapé, que sempre está, quando essa rádio, essa voz congregacional, ele se alegra quando envia a palavra de Deus. Vamos agora iniciar os aniversariantes. Dia 13/3, Josilane Alves, da congregação Rota do Sol. 15/3, Wesley Vitor, também da congregação Rota do Sol. Também na mesma data, Marluce Gomes. Na mesma data, Lígia Keila. 17/3, Armando Diniz, da congregação Rota do Sol. E também na mesma data, Maria Emília Barbosa, da congregação Rota do Sol. Sinto a todos abraçado e os vossos parabéns a todos vocês, e que Jesus conceda o desejo dos seus corações e tenham muita saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os aniversariantes, e também queremos mandar um alô especial para os ouvintes aqui, o pessoal do WhatsApp, né? O pastor Valdo, que está na escuta, e o nosso irmão dele, Fabinho, né? Irmã Lúcia e tantos outros. O pastor está dizendo que está sentindo a falta aqui do Walter, né? Especializado em grego, fica mais fácil esclarecer alguma coisa. Está conosco aqui hoje, né? Bem, se você já sabe a resposta da pergunta do mês, vou repetir aqui, você já pode ligar para o 3222-4700 ou 3241-2864. A pergunta do mês é a seguinte: quem na Bíblia é chamado leão da tribo de Judá? Já temos o primeiro ouvinte aqui, vamos ver com quem vamos falar. Alô, a paz do Senhor? A paz do Senhor, pastor. Com quem falo? Cida da São José. Como é o nome? Cida? Da São José. Certo, é Cida de que mesmo? É irmã Cida. Certo. Pode ficar à vontade para dar a resposta, viu? É o próprio Jesus Cristo, né? Amém. Ele é o leão da tribo de Judá, não há outro. É o personagem mais forte, mais poderoso, né? É verdade. Ele é supremo e tremendo. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. No próximo programa, sorteio, viu? Fica atento.
Oi. Pastor, Oi. a minha filhinha também está completou ano, uma completou ontem, outra e a outra vai completar segunda-feira. Então ela não quer Amém. mãe. Amém. Que Deus abençoe as duas. Maria Sara. Amém. Maria Sá, Deus abençoe, querida, ele dê muitos anos de vida com saúde, né, Samuel, né? É Como verdade. nós dizemos na igreja, É verdade. Temos um outro ouvinte, alô, com quem fala, Pai do Senhor? Alô, Com quem falo? aqui é irmão João de Mangabeira, João Sena, irmão. João Sena, de Mangabeira. Fica à vontade, meu amado. Abençoado, é o Leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, né? Certo. Ô, irmão, o senhor fala de que Mangabeira aí? Cidade Verde, Mangabeira, aqui perto da mata de Cidade Mangabeira. É, a gente sabe, a gente conhece aí. Amém. Deus abençoe. Está aqui registrado sua participação. Fica Falou, atento, irmão. sorteio no próximo sábado, viu? Próximo sábado, né? Tá certo, É. irmão, tudo bom. Deus Pai do abençoe. Senhor. Amém. Pai. Pai do Senhor, irmão. Tudo bom. Mais um ouvinte. Um minuto aqui, espera aqui que às vezes fica congestionado, né? Já temos aqui um bom número, né? Alô, com quem fala, Pai do Senhor? Alô, A paz do Senhor. alô, com quem falo? É com a irmã Angélica do Valentina. Angélica do Valentina. A irmã já participou de outros programas, não foi? Já. Tá bom. Fica à vontade, viu, para dar resposta. É, o chamado Leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É a Angélica de quê? Angélica Correia Bispo. Ok, tá aqui, viu, registrado, viu? Tá, Deus Deus abençoe. abençoe. Vamos ver se tem mais alguém, ainda dá tempo, né? Depois as considerações finais. Caiu a ligação? Vamos aguardar mais um ouvinte. Depois aqui o pastor Eudes vai dar mais alguns anúncios. Alô, com quem fala, Pai do Senhor? A paz do Senhor, fala com Raquel Virgínia de Camboinha. Raquel o quê? Raquel Virgínia. Virgínia Virgínia. de Camboinha. Olha só, pastor, onde é que vai na nossa audiência. Rapaz, escuta essa rádio direto, lavando os pratos, passando cantando na casa. É muita Graças bênção. a Deus, né? Cantando o dia inteiro. Amém. até de noite. E agora? De noite, tomo meu remédio controlado que eu vou dormir. E agora vai Amém. concorrer ao brinde. Qual é a resposta da pergunta, irmã? De Judá, viu, Judá. Amém, amém. Amém. Tá aqui registrado, viu? Fica atento ao sorteio no final do mês. Tem mais um? Ainda dá tempo? Dá tempo de mais um para terminar aqui. Alô, com quem fala, Pai do Senhor? Pai do Senhor, com Conceição. Conceição de quê? É, do Betel, do Mangabeira 1. Betel Mangabeira 1. Fica à vontade, amada. É Jesus, né? Amém. Ok. É Conceição de quê? Maria da Conceição Ferreira, da Silva. Ok. Pronto. Próximo sábado, viu? Sorteio. Fica atenta. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Próximo sábado, se Deus quiser, tem mais, não é? E hoje, pastor, estamos encerrando nesse programa especial. São 100 programas, pastor. Coisa boa, né? Graças muita a Deus. bênção, né? Deus aqui nos dando a graça, né, de levar sua palavra aos ouvintes. É um privilégio muito grande e a nossa gratidão ao Senhor é imensa, né? E também a igreja que atendeu assim os nossos apelos, entendeu o projeto, né? E abençoou com os pagamentos, né, das mensalidades. E a gente está aqui sempre na CPAD já faz, né? Vai fazer 2 anos. 2 anos, exaltando o nome do Senhor e proclamando as suas grandezas. Para nós isso não existe preço, essa é a alegria imensa do coração da gente, né? Alguma chamada para esse fim de semana, pastor? Eu queria só lembrar, Samuel, o seguinte, que no próximo sábado nós estaremos falando sobre as obras de Deus, e os decretos de Deus. A gente vai encerrar a parte da teontologia e começar já no mês de abril. Outro tema da teologia teologia. né? Toda a doutrina será varrida. Já demos a bibliologia, o estudo da Bíblia. Teontologia, vamos encerrar no próximo sábado, depois a gente vai continuar. Um outro tema, né? Antropologia do ponto de vista teológico, vamos avançando, né? Até chegar à escatologia. Então Mas eu queria lembrar os nossos irmãos congregacionais, as mulheres especialmente, que hoje à tarde em nossa igreja vai haver um encontro da Distrital, das UACs, as uniões das igrejas, das mulheres, das auxiliadoras da nossa grande João Pessoa, né? Igreja aqui de João Pessoa, de Bahia, Santa Rita, estarão presentes ali para nós celebrarmos ao Senhor, né? E a partir das 2h30 da tarde. Eu vou estar presente, sair daqui para casa, almoçar e para participar desse evento com alguns outros pastores, inclusive você também, né?
ali na nossa igreja, na Terceira Igreja Congregacional de João Pessoa. E o mais é desejar aos nossos queridos ouvintes um bom final de semana e que Deus a todos abençoe. Amanhã, domingo, todo mundo na igreja, né? Escola Bíblica Dominical. Nada de praia, não é para crente, bar, não. Com muito respeito, né? É praia para crente no outro dia, não o dia do Senhor. O dia do Senhor domingo, é para nós estar na casa do Senhor, né? Amém. Reforçando aqui o convite para a programação especial lá na igreja Congregacional de Mangabeira 7, a igreja do pastor Josinaldo. O tema é oração e fé. As festividades começam amanhã, dia 19, a partir das 19h30. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar finalizando. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te louvamos por mais esta programação que foi realizada aqui nesta emissora. Abençoa tanto a emissora como o nosso programa. Que no próximo sábado, Senhor, possamos estar aqui para dar continuidade a esta missão, que é proclamar a Tua palavra como ela é, sem acrescentar e sem diminuir. Dá-nos a Tua graça e leva-nos em paz. Abençoe as demais programações em nome de Jesus. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.